A mente agradece. Quando você para pensar, vou sair do Brasil, o que vem o primeiro pensamento na sua cabeça? Da onde nasceu essa ideia mesmo, assim? Essa ideia, na verdade, nasceu em 2009. Lá em São Paulo, eu fiz um curso de aeromoça. E lá em São Paulo é o seguinte, aonde eu fiz, que é o Aeroclube de São Paulo, todos os anos vem a Emirates. Eu não sei se você conhece a Emirates. Sim. Eles vão lá todos os anos na escola onde eu estudava buscar aeromoças que estão se formando lá. Todos os anos eles vêm, pontualmente eles vêm logo no final do curso para buscar. Então eles me fizeram uma proposta muito boa. Eles iam me pagar em torno aí de R$10 mil na época, em 2009, era muito dinheiro, né? R$10 mil, ia dar alojamento, tudo lá nos Emirados, só que a gente tinha que ficar 2 anos, assinar um contrato de 2 anos lá, para ficar nos Emirados, e tudo pago por eles. E uma vez por ano, a gente tinha direito de levar um parente sanguíneo nosso, para ficar 3 meses com a gente lá, com tudo pago. Sanguíneo mesmo tinha que ser ou só a mãe ou só o pai. Era isso. De primeiro grau, no caso, né? E ficar lá o tempo que fosse, dentro desses 3 meses. Ok. Tudo pago por eles. No hotel que a gente ia ficar, eles ficariam. Então, assim, eu achei a proposta assim, maravilhosa, uma oportunidade única. Sim. Eles me aprovaram, seriam algumas etapas, eles me aprovaram na primeira etapa, só que quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha essa noção que uma aeromoça ela precisava falar mais línguas. Né? Então, eu estava começando a fazer o meu inglês não foi suficiente, porque eles me explicaram o seguinte, quando você chegar nos Emirados, o avião deles é totalmente diferente dos brasileiros. Então, a gente ia ter que fazer um novo curso, de pelo menos de 2 a 3 meses de curso, só dentro do avião deles, e todo o curso era em inglês. Então, naquele momento, eu terminei o curso, eu estava apta, mas eu não conseguiria fazer alguma coisa internacional. Sim. Isso me frustrou muito, me deixou assim muito chateada, fiquei muito frustrada. Sim. Porque era um sonho, né? Imagina, você acabar de fazer um curso e ter uma oportunidade dessa, né? Com certeza, sim. Então, me deixou muito frustrada. Era, como se diz, era mais forte que você, né? Não foi algo que você desistiu, é porque realmente algo externo aconteceu e que te fez desistir forçado, né? Consegui. Pois veio uma moça, ela veio de Nova York, ela vem para fazer as entrevistas com a gente. Então, você imagina, uma pessoa, né, o inglês dela super nativo, sim. Nativo, você começando, engatinhando, não tinha condições. Sim. Mas, assim, eu fiz a entrevista com ela, um básico ali, eu desenvolvi com ela e ela me explicou isso. Pelo que eu entendi, na nossa conversa, ela me explicou isso. Falei, tudo bem, deixa para uma próxima oportunidade. E nisso eu fui trabalhando em cima, eu falei assim, bom, eu fiz o curso, não deu, vou ter que fazer uma faculdade, né? Aí eu fui procurar, eu não queria fazer nada, não tinha nada em mente. Então, isso assim, em São Paulo? Em São Paulo. Eu falei assim, bom, vou fazer administração de empresas. Vou trabalhar no banco. Na minha cabeça, vou trabalhar no banco. Vou ser executiva. Fiz a faculdade, já logo, quase no final da faculdade, eu trabalhava na polícia, no Copom da polícia, atendendo ligações de emergência. E fazia extras, né? Porque eu precisava queria um dinheirinho a mais, queria juntar dinheiro a mais, na verdade. Então, fazia extra nos buffets à noite, de dia, era uma loucura. Minha vida e faculdade era uma coisa. Aí eu peguei e, quase terminando a faculdade, consegui um estágio no na central do banco da Caixa Econômica. É uma central que eles têm lá em São Paulo, muito grande, mas não é externa, é só interna. Eu consegui um estágio lá. E aí, aquilo era tudo para mim. Eu falei, nossa, eu acho que eu estou engatinhando, eu estou chegando no lugar onde eu quero. Então, já na mudei carreira, a rota. sim, mudou isso. Mudei a rota. Então, eu falei assim, eu quero ser gerente, eu quero trabalhar alguma coisa dentro do banco. Então, eu já estava dentro do banco, estava correndo tudo super muito bem. Só que um dia, eu frequentava um lugar lá que se chama Centro Allan Kardec, com a minha avó. Então, eu fui lá com a minha avó, eu já estava grávida,
né? Eu estava aí com uns 6 meses, mais ou menos, de gravidez, e eu conheci uma senhora lá. E ela sentou bem Fernanda, pertinho. desculpa, deixa eu só interromper, só para a gente entender. Nesse período de 2009, do Emirates até você fazer a faculdade, entrar no banco, tudo isso, você se relacionou com alguém e engravidou. Ok. Não, eu já estava morando com uma Já pessoa há estava 4 morando. anos. Há Ok. 4 anos a gente morava juntos. E depois de 4 anos eu fiquei grávida. Tá. Então, a gente já morava junto. E aí, minha avó me levou. Ela falou assim: eu queria que você fosse lá levar uma oração e tal. Eu falei, tudo bem. Aí eu estava lá sentada, a gente estava esperando começar. E sentou uma senhora perto de mim que conhecia a minha avó. E ela começou a falar que ela queria muito ir para fora do Brasil, que ela tinha uma filha em Londres. A filha e o ex-marido moravam em Londres. E aí ela começou a me falar que Londres era bom, a qualidade de vida era isso, era aquilo. Então aquilo me deu um estalo, assim, me despertou. Eu falei, poxa, e se eu fosse morar para fora do Brasil? Então aquilo me despertou. Então eu já cheguei em casa, só que Entendi. esse meu irmão que eu te falo dele, ele sempre estudou coisas assim, além do. Ele sempre foi à frente do tempo dele. Ele se formou em jornalismo, né, lá em Ribeirão Preto. Ele se Uhum. formou em jornalismo. E aí, em São Paulo, ele estudou gastronomia. Então, a gastronomia, para ele, acho que foi um boom, assim, para ele. Porque ele sempre fez bolo escondido da minha avó chegava, tava aquele cheiro. Então, assim, foi muito interessante. E eu cheguei em casa, depois deste dia, que eu conversei com essa senhora, ela me falou coisas maravilhosas de Londres. E eu cheguei em casa nesse dia e falei para ele: nós vamos para Londres. Vamos Só e acabou. vamos para Londres. Eu sempre fui a cabeça. Estou Então ele decidida. vai, apesar dele ser mais velho que eu, hoje ele está com seus 46, ele sempre me seguiu. Então tudo que eu falava com ele, ele fazia. Então, da mesma forma que eu acompanho ele, ele me acompanhava e vice-versa. E ele sempre, os livros dele, que ele estudava a gastronomia e que ele pegava receitas, sempre vieram de fora. Ele sempre importou de Londres, do Canadá, e ele nunca pisou numa escola de inglês. Eu não consigo falar para você que o meu irmão nem o básico ele tem. Mas nos livros dele era tudo de fora e as receitas que ele fazia são todas de fora. Então ele sempre estudou com coisas de fora. É que nem eu tô te Legal. falando, lá em São Paulo tem muitas oportunidades. Ele fez muitos cursos, além da Sim. gastronomia, ele fez vários cursos. E aquilo, eu acho que também abriu um leque na cabeça dele. Só que assim, ele não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. A gente sempre veio de uma família humilde, classe média baixa, mas a gente sempre teve assim, que a gente falou assim, vamos pôr em prática, vamos trabalhar e vamos pôr em prática. Só que nesse meio tempo, de eu juntar o dinheiro para poder ir, a São Paulo ele deu uma defasada. Ele tinha salários em torno de 5 a 6 mil reais por mês e caiu para menos de meio salário por mês. Você imagina? Nossa. Ele sempre ganhou muito bem e assim, foi uma queda muito brusca que teve lá em São Paulo, Sim. entendeu? Então, ele pagava somente o aluguel e comia e sustentava a minha avó e minha tia, que era outra irmã dele, que morava com eles, e ele não conseguia, coitado, ele não conseguia juntar o dinheiro. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei para ele, falei, Ronaldo, vamos embora? Vamos sair do país? Ele falou assim, olha, vai você, porque ele já sabia que ele não ia ter o dinheiro, ele tinha que pagar um aluguel de 700 euros e mais quase 2 mil de prestação do apartamento que ele pagava, que ainda nem estava pronto. Ia demorar um pouco. Ele falou assim, eu não tenho como ir. Eu falei, então tá bom, eu vou. Comecei a entrar em sites de bate-papo desse do WhatsApp, com pessoas que moravam lá fora. Então, eu comecei a dar uma pesquisada e estudei. Estudei Londres, estudei França. Ou era Londres ou era França. E nesse meio tempo, eu conheci 2 pessoas, na verdade 3. Mas 2 pessoas foram muito importantes, que foi uma amiga, que eu fiz amizade com ela, que é a Amanda, ela já morava na França, e fiz amizade com o Lucas, que também morava na França, pelo grupo do WhatsApp, da conversa. E os dois na mesma cidade, na França.
Da França, isso. Então, eles me contavam as dificuldades, eles não me esconderam nada. Ó, dificuldade é assim, problemas é assim, mas isso é bom, isso é bom. Então, eles foram me passando alguma coisinha. Olha, você tem que trazer X dinheiro, você tem que fazer se planejar. Então, eles foram começando a me dar um norte ali, uma direção. Sim. Então, estava tudo pronto, eu já tinha conseguido juntar 10 mil reais. Falei, opa, pelo que eles estão me falando, acredito que vai dar para fazer alguma coisa com 10 mil. Ok. Só que nisso, como eu te falei, houve essa queda brusca do salário do meu irmão. Ele ficou numa situação muito difícil. Mas ele conseguia pagar as contas e comer, era isso. Então, o que eu falei? Eu tive dó dele, eu tive dó. Então, eu falei assim, Ronaldo, eu tô com o dinheiro. Vá você, e eu fico. Quando você juntar o dinheiro, você me manda e eu vou.